Boas notícias. Após 3 meses... Pera aí, não sou massa. 4 meses de canal. Finalmente chegamos a 200 e quase 30 inscritos. Outra notícia boa. Eu tomei dipirona, a reação da vacina passou. Que era febre e dor de cabeça. Faz parte. Só que agora eu tô com fome. Porque sempre dá fome quando eu tomo vacina. Essa vacina do Covid, então. Deixa eu ver. É, agora tá. Eu não tava sabendo se estava conectado não. É, tem um canal de advogada. E então ela tem perito. Perito. Não, outra coisa. É outro nome que eu ia falar, peraí, perito não. Ela tem perícia e... Propriedade, é isso. Ela tem propriedade para poder falar sobre isso. É, como foi a investigação do Batman? Análise criminal com spoilers. Que ela obviamente vai falar sobre o novo filme, o The Batman. Ela foi começou a estar ansioso pra ver esse ano. Eu não vi ainda. Eu vejo algum dia. Tudo bem. O vídeo tem 10 minutos. E é isso, começando. Vamos aí falar do novo filme do Batman, The Batman, e como foi toda a investigação dele. Oi, gente, sou a Além do Eimar, você quer aprender com o que mais gosta, como filmes, séries, jogos. Se inscreva aqui no canal, é só rolar aqui que aparece. E também aproveite e deixe um like, porque me ajuda muito para chegar a mais pessoas. Já tenho que dizer que esse vídeo vai ser com spoilers e eu vi o filme em inglês. Dessa vez eu foquei mais na parte do Batman, investigação, tudo que ele faz, pra poder falar nesse vídeo. A coisa já começa bem do jeito que a gente gosta em filme do Batman, com o vilão simplesmente fazendo uma vítima. Ele acaba ali colocando uma fita, uma frase em vermelho e deixando algumas pistas por aí. E a gente vai ver que isso é muito comum dele e ele está mascarado. Então a gente não sabe no começo quem ele é. Mas quem já viu aí a sinopse meio que já sabe quem é, mas tudo bem. Quem importa agora e que não tem ideia disso é o Batman, o Gordon. Isso que torna a trama bem diferente e legal, porque é justamente sobre um Batman investigativo. Claro que tem aí porradaria. Finalmente, mas um Batman investigativo, inteligente e porradeiro. Era isso que a gente queria ver. Como eu falei, o foco aqui é investigação, não tem tanto isso de ação, mas não deixa de ser um filme muito bom, por isso mesmo que eu estou assim, em homenagem a esse Batman, que aí é meio emo, meio gótico, o Batman tem que ser assim, trevoso, sombrio. Se eu consigo meio que entrar na onda dele e falar como ele fez tintim por tintim da investigação. Também chegou ali o Gordon e também o Batman, eles acabam conversando pelo que aconteceu. E eu vi ali uma cena posterior que teve sim aquela fita dele para não ultrapassar, que é crime. Isso é sim muito importante. Pela nossa lei, eu vou seguir aqui o artigo 6º do Código de Processo Penal. A primeira coisa, quando você sabe o que está acontecendo e chega ali, é como eu falei, botar... no caso do filme, o Batman agia com os peritos lá da polícia, o artigo auxiliando. 169 também vai na mesma linha. Cada detalhezinho pode ser crucial para que se chegue no resultado final. E auxiliando extra-oficial. Mentiras, tem ali um cartão que é pro Batman. Umas coisinhas ali meio filosóficas, umas falando em coisas sombrias e que pessoas possam reclamar. Eu vi os spoilers de One Piece. O pessoal vai ficar puto com isso. O pessoal vai ficar muito puto com isso. Bota ali uma caça-palavras. O finalzinho dele. Mas daqui a pouco tem uma palavra ali diferente, já acho que tem a ver e às vezes ele fez sem querer, entende? Mas eles pegaram tudo, claro, porque você tem que colher as provas, que também é dito nesse artigo 6º do Código Penal. Às vezes, se tiver alguém lá, você pega e testemunha, você inquire, você vê tudo que tem a ver, porque sim, as pessoas também são importantes, se alguém ouviu, se ninguém ouviu. O que eu faria era sempre bom ter visível fofoqueiro nessas partes. Não foi muito feito.
pelo que eu vi, né, as pistas deixadas, porque foram muitas. Ele até pega e avisa ali que é o Charada, mas não mostra quem é. Então ele está o tempo todo tentando ser procurado de algum jeito, ou até brincando com a justiça, como o Zodíaco, outro que eu falei, faziam muito bem. Achar pistas que podem ser digitais ou outros elementos é sim brincar com a justiça e dizer que eu sou todo poderoso e nunca vou ser achado. Mas pelo final do filme a gente sabe que isso não é verdade, mas vamos continuar. Então nesse meio o Batman vê que o cara tinha um filho e que agora ficou órfão. Então ele fica passando essa cena, lembrando... Nossa, pesada. Aconteceu com ele mesmo no passado, que o pai dele aí acabou tendo essa vida tirada, e a mãe, na Seria esse o Robin? Ele resolveu entrar nessa investigação com tudo. E quando eu digo com tudo, pra mim é muito mais do que o departamento de Gotham. E dizem por aí que esse departamento não é muito do bom. E pensando na cidade, eu acho que eu tenho que concordar. Então sim, é de se pensar que a justiça também não é muito boa. Porque se ela fosse eficaz, talvez não é por isso que eles falam que é vingança. Isso que é o interessante, porque Quem é você? a gente vê o filme pela visão do Batman. Vingança. Então a gente vê que ele tem equipamentos muito bons. Muito também foda essa fazem parte parte aí do inquérito. Você tem que falei, fazer caraca, esse menino tá muito violento. Tem que analisar prova por prova no laboratório certinho, bonitinho. Ele tem N câmeras ali, tem telas pra todo lado, pega ali o computador e meio que codifica ali aqueles sinais que eu falei pra vocês, papel ali com os sinais, com os códigos, consegue ver que está escrito Drive. O que isso significa? Mas pro Batman parece que fez todo sentido, porque antes disso eles tentaram de outra maneira, tiveram algumas coisinhas ali, algumas palavras em inglês, meio avulsas, mas nada que tivesse tanto sentido. Nesse drive eles acabam abrindo uma garagem lá que tem um carro, deve ser do cara. Aí lá encontram, eu acho, a arma do crime, bem possível, porque tava toda ensanguentada, e também um pendrive. Aí ficou ali o Batman repetido, né? A drive, né? Pendrive. Encontraram aí uma outra pista e lá dentro estavam várias fotos com o cara que tinha acabado ali de falecer nas mãos do Charada, com uma pessoa que estava ali toda assim cheia de machucados, hematomas, e tinha uma outra pessoa atrás, que era daquela balada, boate, sei lá o que que é. E muito importante. Todo mundo ficou chocado com as fotos que viu, com a violência. Eu pensava com algo assim do filho do Batman. Saiu mesmo. Encontraram o cara que tava ali atrás. Que tinha uma balada, tinha alguém se machucado e todo mundo ficou decepcionado com a pessoa que morreu. Interrogou ali, inquiriu a testemunha. Então, sim, pra mim, valeu aí como outro ponto de investigação em que você tem que, sim, ir pras pessoas, testemunhas, que elas são muito importantes pra você conseguir resolver o mistério, o crime. Porque às vezes não tem outra prova, não tem câmera, não tem algum DNA, alguma coisa importante. Então uma pessoa, às vezes uma ou duas, podem ser importantíssimas. Mas claro que você tem que ter algum material, alguma coisa, alguma confissão, alguma coisa a mais, né? Depois disso ele acaba encontrando ali uma mulher que está com uma bota. Ele vê que é igualzinha a da foto, aquela lá que acabou aí sofrendo violência do cara que faleceu. E por isso ele acha que tem alguma ligação, talvez pegou a bota, tava ali envolvida nesse caso, e foi atrás da mulher, acaba vendo que ela era a mulher gato e interroga ela. Fazem de novo, como eu falei aí, uma inquirição de testemunhas, mas no final ela acaba virando uma parceira dele, e por isso mesmo que ele decide que vai tornar ela como parceira, uma escuta para que ela vá naquela balada para ver as pessoas, quem talvez fosse a próxima vítima, quem sabe o que aconteceu. Um desses caras acabou sim aí nas mãos do Charada, assim como um outro anterior. E a gente vê que tem muito a ver com corrupção, com algo que eles fizeram que não é muito legal. E se essas filmagens aí que ela pegou na escuta, algo escondido, se valeria. Pela lei da escuta diz que sim,
desde que você não tenha outro meio de pegar que seja assim mais válido, porque mexe com a imagem, principalmente criminal, né? Se for muito importante, eles acabam aceitando. Então, os dois acabam juntos, deles ali acaba sendo explodido. Há uma tensão entre o Charada e o Batman, os dois mascarados não querem aparecer de jeito nenhum. Você veio. Eu estou tentando entrar em contato. Então, como eu falei aí, ele já olhou provas, eles já deixaram a casa cercada, ele já inquiriu testemunhas, ele já analisou tudo, viu as pistas, deu uma de detetive total. Eles acabam ali interrogando o que eles acharam ser o suspeito, que é o cara lá, o dono da balada. Só que daí não era, cometeram um erro. E pior é que eles interrogaram ainda o cara sem advogado, que não pode, gente. Tem que ter um defensor do lado enquanto você tá interrogando. E aí depois acabam descobrindo aí o Ryder, o Charada. Pegam ele, o Batman interroga. E é muito legal que isso também conta sobre o passado dele, que ele era órfão, que ele vivia num lugar com animais, com ratos, com tudo. Morar em uma torre de frente pro parque não é ser órfão. Era diferente do Batman. Por isso que ele ri muito, né? Porque a justiça dele, ele acha podre esse sistema e por isso que ele tá fazendo isso. Ele conta do seu passado, tudo o que acontece, a sua motivação. O que isso também é um outro ponto desse artigo 6º aqui do Código de Processo Penal, porque você tem que tentar descobrir a motivação dele e o que faz para diminuir ou até aumentar a pena do sujeito. Fui invisível a minha vida toda. Agora eu não vou mais ser, não é? E assim, terminou no final com o plano do Charada dando certo. Ele botou bom toda a cidade e elas foram explodidas. Realmente muita gente se foi nesse meio. Eu acho que ele queria ir destruir Gotham, que ele não gostava. Mas muito complicado, gente. Muito complicado mesmo, tudo que ele fez. Por isso mesmo eu quero fazer outro vídeo só falando dele. Então esses foram os pontos de investigação que eu falei em relação a esse filme. Conta ele daquele mais alagamento isso e não que teve tudo, no trailer. Assim, espero que vocês tenham morrido. gostado. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijo, tchau. E é isso, se a perita... Ih, falei certo. Se a perita falou isso, que advogado formada, é porque tá falado. E esses foram os pontos que o Batman acertou na investigação dele do filme. E esse foi o react. Pera aí, espera um pouco. Ponto.